E quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Antes de ler a palavra, preste atenção numa coisa. Saiba que Jesus, ele sempre organizou-se e sempre se antecipou para poder vencer os seus adversários. Hoje em dia não é diferente. Quando você tem Jesus no seu coração, você passa a ter uma visão maior acerca das situações. Você não vê apenas com a visão natural, você vê com a visão de Deus. A visão natural, para tu entender, vou dar um exemplo bem simples aqui. A visão natural é igual a visão de uma galinha. Se ela estiver num terreno, tiver um muro muito grande, ela só vê o muro, ela não vê o que está do outro lado. Essa é a visão natural. A visão sobrenatural é a de uma águia. Ela vê o terreno, vê o muro e vê o que está além, o que está acima e vê tudo. É essa visão que você tem que ter. A visão da águia. Repita comigo, eu quero a visão da águia. Quem está percebendo, pastor? Pode ter certeza que todas as pessoas vencedoras, elas têm a visão de uma águia, não de uma galinha. A galinha só vê o que está ali, acabou. Não passa daquilo. Mas a que tem visão de águia, vê além. Ela vê soluções. Ela vê a mão de Deus. Vou dar um exemplo bíblico. O servo de Deus falou para Elias assim: olha, eu estou vendo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Será que vai chover? E aí o profeta falou: agora sim é que vai chover. Ou seja, para o rapaz, aquela nuvenzinha não ia trazer chuva. Mas para o homem de Deus que tinha a visão de águia, ele falou: agora vai vir a chuva, porque não chovia há muito tempo em Israel, e veio o maior temporal que nunca tinha havido. Então tenha a visão de águia, tenha a visão do Senhor Jesus. O que você vai ouvir agora vai mudar a sua mentalidade, o seu coração e a sua forma de viver. É isso que Deus quer, que você não seja mais uma ou mais um nesse mundo aí. Deus quer que você seja uma pessoa diferenciada. E para você ser uma pessoa diferenciada, você precisa ter a palavra dentro de ti. Mas é a palavra de Deus. Às vezes a pessoa tem dentro dela as palavras dos outros, palavras negativas, palavras ruins. Às vezes a pessoa guarda isso dentro dela, está errado. Se você guardar o que é ruim dentro de ti, você vai acabar afundando. Mas se você guardar a palavra de Deus dentro de ti, você vai ficar por cima das águas. Por isso Jesus andou sobre as águas, porque ele estava por cima de tudo e por cima de nós também. Diga glória a Deus. Olha o que diz a palavra. João capítulo 18. Versículo 1: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro, Cedron, onde havia o quê? Um jardim, e aí entrou com eles. Olha para mim, Jesus reuniu os discípulos, Jesus estava se preparando para os seus últimos momentos de vida, antes de ir para a cruz. E nesses últimos momentos, ele desejou ter do lado dele pessoas de bem, pessoas de fé, pessoas que ele durante 3 anos conviveu com elas, conheceu as qualidades delas, mas conheceu os defeitos delas, conheceu as dificuldades delas, as necessidades, e sempre os ajudou. Nesse momento aqui, Jesus estava apenas com 11 discípulos. São 12, mas ele só estava com 11, porque um já tinha o traído. Na vida, você tem que se preparar para situações. Jesus convidou 12, mas teve um que não quis seguir o caminho com ele. E às vezes é igual conosco. Nem todo mundo que já esteve ao nosso lado tem a capacidade ou o respeito de continuar andando conosco.
Aí você pergunta: não fiz mal nenhum, só fiz o bem e não quer mais andar comigo. Por que será? Porque aquela pessoa não chegou ao nível que você chegou, ao nível de ser uma pessoa de verdade. Você não é uma pessoa artificial, você é uma pessoa verdadeira. E para andar contigo também tem que ser verdadeiro. Diga glória a Deus. Só vai acompanhar os teus passos quem for igual a ti. Se não for, pode até tentar, não vai chegar ao fim. E Jesus, ele sabia disso. E o que é mais forte nessa mensagem, você vai entender agora, é que Jesus poderia ir para uma praia para se despedir. Jesus poderia estar em casa, reunido com os discípulos, podia estar na sinagoga, ele podia estar em uma montanha. Quem percebe o pastor? Olha, podia estar dentro de um barco. Mas por que ele foi para o jardim, pastor? Tanto lugar em Israel, por que o Senhor quis ir para o jardim? Por que ele quis terminar ali a sua missão em um jardim? Se prepare para a revelação agora. No início do mundo, Adão e Eva estavam onde? E onde eles caíram? Onde Satanás os venceu? Em um jardim. Aí Jesus, para mostrar que tem um poder verdadeiro, decidiu ir também para onde? É como se ele dissesse: Satanás, tu derrubou Adão e Eva no jardim, e eu vou te derrubar aqui também no jardim. Diga glória a Deus. Quem percebe o pastor? Olha a revelação de Jesus aí. Por isso ele escolheu um jardim. Tipo assim: demônio, você derrubou 2 pessoas no jardim, mas eu também vou te derrubar. Eu não vou cair, quem vai cair és tu. É tu que vai cair, por isso eu vim no jardim. No jardim começou a queda, e é nesse jardim que vai começar o crescimento da igreja. É nesse jardim que vai começar a nascer um povo vitorioso, um povo abençoado. Diga glória a Deus. Senhoras e senhores, a igreja hoje é o jardim, é o nosso jardim, é a casa de Deus. É o lugar que você vai entrar e quem vai cair é o mal, e você vai ficar de pé para a glória de Deus na sua vida. Quem está percebendo? Olha o que diz o versículo 2: e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali esteve muitas vezes com seus discípulos. Olha para mim agora, olha que situação. Judas, ele aqui foi um malandro. Ele levou os soldados ali, porque ele combinou com os soldados o seguinte: olha, eu sei onde Jesus está, porque eu sempre andei com ele, eu sempre estive com ele, e eu sei aonde ele vai ficar, porque ele reuniu na semana passada todo mundo e falou que ia para lá. Eu estou ilustrando para você entender como correu. Nisso aí Judas já tinha ganhado dinheiro, que eram as 30 moedas de prata, já tinha preparado os soldados, os fariseus, os religiosos, para capturar, digamos assim, o Senhor Jesus. Esse Judas aqui já estava agindo de má fé. Existem umas curiosidades sobre Judas que você tem que saber. Judas foi tão mau, foi tão promíscuo na sua maldade, que quando ele percebeu a asneira que tinha cometido, quando ele tentou tirar a própria vida, ele tentou se enforcar. Quando ele colocou a corda, ele teve tanto azar, que o galho quebrou, e ele foi lá para baixo para o abismo, e as suas entranhas saíram para fora, e caiu em cima de uma pedra, ficou todo destruído. Até para morrer ele teve azar, porque ele mexeu com o servo de Deus, o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus. Então até na hora da morte ele teve azar. Ele teve outro problema: o dinheiro que ele ganhou foi o dinheiro de sangue, ele não usou nem um cêntimo. E com esse dinheiro que ficou no chão, foi comprado um terreno
para colocar ali um cemitério. Olha que situação. Olha o fim desse sujeito. Tudo isso porque ele não quis seguir Jesus. E para completar, há uma maldição no nome de Judas. Há uma maldição. Desde esse dia até hoje, estamos em 2023, até hoje, não há ninguém que quando nasce um bebê, registra um bebê com o nome Judas. Você conhece alguém? Não tem ninguém. Nem a pessoa aqui de mais idade, se puxar a memória, vai falar, realmente, não lembro. Tem algum aqui que tem vizinho com o nome Judas? Por que não botaram mais Judas? Porque o nome Judas ficou o quê? Amaldiçoado. Imagine uma jovem chegar para o pai e para a mãe, arranjei um namorado. Qual o nome dele? É Judas. Não, esse não entra aqui na minha casa não. Sai fora, eu não quero. Aí manda um currículo. Quero trabalhar na sua empresa. Nome Judas. Não quero esse não. Deus me livre, vai dar azar para o meu trabalho. Quem percebe o pastor? Ou seja, o nome Judas ficou complicado. Ficou queimado, digamos assim, amaldiçoado, ninguém mais põe, nem os animais têm esse nome Judas. E vocês sabem, quando alguém faz algo mal, negativo, o que se fala? Fulano é o Judas. Mas fulano é o Judas. Por que se fala isso? Porque é uma pessoa má. Então o nome ficou o quê? Amaldiçoado. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Está vendo aí? Pois é. Ou seja, e ele acabou traindo Jesus, enganando. E não para por aí. O versículo 3: tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes, e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Olha para mim, Jesus já estava preparado, e ele sabia que a qualquer momento Judas iria aparecer com seus inimigos. Aí Jesus fez o quê? Tomou logo à frente e se antecipou, e com autoridade ele pergunta: olha, vocês estão buscando quem? A quem vocês estão buscando? E eles depois irão responder. Daqui a pouco a gente vai ler essa parte aí. Mas eu quero abrir aqui um parênteses para lhe dizer uma coisa. Quem estava por trás de tudo isso era o próprio diabo, igreja. Era o próprio Satanás, e eu vou provar na Bíblia para você. Deixa marcado aí o capítulo 18 que a gente está lendo. Eu quero que você volte para trás para o capítulo 13. Volta aí para o capítulo 13. Por favor, João capítulo 13, em nome de Jesus. João capítulo 13, diga assim seja. O versículo é o 26. João capítulo 13, versículo 26. Olha para mim antes da gente ler. Quando Judas recebeu o dinheiro, decidiu trair Jesus e fazer aquela maldade, dentro dele já estava o próprio mal. Daqui a pouco a gente vai ler para você entender. Existem pessoas que estão agindo mal contigo, mas não são elas, embora você vê elas, mas dentro delas está um ser espiritual, um demônio, na linguagem melhor para você entender. E esse demônio, ele é inteligente. Ele vai agir como se fosse aquela pessoa agindo, mas não é aquela pessoa. Há algo ali utilizando o corpo daquela pessoa, a cabeça, a língua, os olhos, tudo que aquela pessoa tem. Quem estava usando Judas era o próprio Satanás, e você vai entender agora. Por isso que eu peço você abrir a Bíblia. Você não achar que o pastor está falando barato, inventando história. Você vai ler a Bíblia comigo. Olha o que diz o 26. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo molhado, deu a quem?
a Judas, filho de Simão Iscariotes. Preste atenção agora, o 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faça depressa. Quem entrou nele? Quem estava usando ele? É o que o diabo está usando pessoas também, para lhe afrontar, para lhe ferir. Aquele parente que está tirando sua paz não é teu parente. Eu sei que é difícil absorver esse entendimento, porque você vê o parente, você vê a pessoa, mas quem está por trás é o ser. Ainda bem que você veio hoje na igreja, você entendeu o que acontece, seja no trabalho, seja onde for. Uma vez eu estava trabalhando tranquilo, uma mulher lá deu um grito, foi meio mal educado, um grito, foi meio estúpida comigo, mas como eu conheço a palavra, graças a Deus pela misericórdia, quando ela gritou-me, sabe o que eu fiz? Fiquei calado e fiz mais ainda do que era para ser feito, e fiquei calado. E ela, quando ela gritou, ela ficou toda vermelha. Se eu apontasse o dedo e falasse, manifesta em nome de Jesus, ela manifestava. Mas eu nem ia fazer isso. No trabalho, se ela incorpora, ia derrubar tudo ali. Por um lado ia ser bom, para o pessoal ver o mundo espiritual, mas eles não iam entender nada. Porque o mundo espiritual só se entende se a pessoa for o quê? Espiritual. O carnal não vai entender. Então foi bom abrir a Bíblia nessa parte aí, para tu entender quem estava dentro de Judas. Você vê, né? Jesus deu a ele o pão molhado no vinho, e Jesus falou: a quem eu der o pão molhado, é esse que vai me enganar. E ele deu direto para o Judas. Assim que deu, quando Judas botou o pão na boca, entrou imediatamente o diabo, entrou nele. E Jesus olhou e falou assim: olha, Jesus falou não para Judas, falou para Satanás: olha, o que tu tem para fazer, faça depressa. Foi quando ele saiu rápido da mesa, incorporado, e foi procurar os sacerdotes, os soldados. Quem está percebendo, pastor? A nossa luta, o apóstolo Paulo já falou, não é contra a carne, não é contra a sangue. É um diabo, é um demônio. Ele se levantou para tentar lhe afrontar. E se você fizer o que ele quer, o que é que ele quer? Que tu desista. Ele não quer que você bata de frente, que se tu bater de frente, tu vence. Mas se tu recuar, é ele que vence. Diga, está amarrado. Diga, sou eu que tenho que vencer. Fala, igreja, sou eu que tenho que vencer. Diga glória a Deus. E eu costumo dizer, quem tem que sair da sua casa, do seu caminho, é o espírito maligno. Não é tu nem ninguém. É o mal que tem que sair. Desculpa dizer assim, mas você tem que entender o mundo espiritual. Não viva apenas como se fosse tudo natural, que não é. Existe o mundo espiritual. O mal se levantou para tentar lhe afrontar. Você tem que ser mais forte do que ele. Você não veio aqui hoje por acaso. Deus lhe trouxe aqui para lhe dar um armamento pesado para destruir esse mal. Diga glória a Deus. Em nome de Jesus. Quem está percebendo, pastor? E eu tenho certeza que é tu que vai vencer. Eu tenho absoluta certeza. Pastor, você tem certeza como? Você está vendo alguma coisa? Eu não estou vendo nada, eu estou vendo é você. Mas quando eu olho para você, eu vejo um vencedor e uma vencedora. Por isso você está passando por luta. Porque você tem o ADN de um vencedor, de uma vencedora. Se tu fosse um fracassado ou uma fracassada, estava tudo normal, mas tu não é não. Tu é uma bênção. Diga, eu sou uma bênção. O que Deus falou para Abraão? Seja você uma bênção. O que Deus falou também para Abraão? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Fruta podre cai sozinha, não precisa tu derrubar não, vai cair sozinha. A fruta madura não, você tem que puxar ela, mas a podre cai sozinha, bate no vento, ela cai. Então seja forte, minha irmã e meu irmão. Absorva dentro de ti
a palavra de Deus que Deus está lhe dando hoje. Vamos voltar agora para o capítulo 18, onde estávamos. Capítulo 18, em nome de Jesus. Vamos ler novamente o 18, versículo 5. Quem encontrou? Amém? O versículo 5: responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. É isso que tem que acontecer com seus inimigos. Quando Jesus perguntou assim, vocês estão buscando quem? E os soldados disseram: olha, a gente está procurando Jesus Nazareno. E Jesus falou assim: sou eu, a quem buscais sou eu. Quando ele falou sou eu, a Bíblia fala que eles recuaram e caíram por terra. Os soldados, os Judas e os religiosos que estavam lá. É isso que acontece quando você assume tua fé. O teu problema recua e cai por terra, e você fica de pé. Diga glória a Deus. Quem está percebendo essa mensagem de hoje? Quando você assume a fé, o problema recua e cai por terra. Até Judas caiu. Por que Judas caiu? Porque estava endemoniado. E lugar de demônio é no chão, caído e amarrado e destruído. E o nosso lugar é de pé e abençoados pelo nosso Deus. Diga assim seja. Amém? Para terminar, o versículo 5: responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Eu profetizo, meu irmão, minha irmã, que os seus problemas vão recuar e cair por terra. Esse problema dentro da sua casa vai recuar e vai cair por terra. Esse problema na tua saúde, no teu corpo, vai recuar e vai cair por terra. Esse problema financeiro vai recuar e vai cair por terra. Esse problema no seu trabalho vai recuar e vai cair por terra. Esse problema particular que você está passando vai recuar e vai cair por terra. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus, Ele sabe. Seja o que for, vai recuar e vai cair por terra. Repita comigo: o problema, as situações irão recuar e vão cair por terra. E eu vou ficar de pé para a glória do meu Deus. Quem toma posse dessa palavra? Amém? Fique de pé em nome de Jesus, igreja. Louvado seja Deus.